Quinto dia, graças a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre o avivamento. Começa em casa. Quando falo de avivamento, começa em casa. Eu fiquei pensando em tantas questões, em tantas coisas que já me aconteceram. E muito do que eu vou falar com vocês nessa noite são coisas que aconteceram na minha vida. Coisas que aconteceram desde quando eu era novo. Porque vocês sabem que eu não posso falar desde quando eu era pequeno. Desde quando eu era novo, eu lembrei de você, pastora Bia. Mas, irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Essa leitura que vocês conhecem bem, mas que ela, nessa noite, ela é a receita do Senhor para o avivamento das nossas casas. Ela é a grande resposta do Senhor para que nós paremos e pensamos no que nós precisamos melhorar para que a nossa casa seja uma casa avivada. Eu falo isso para vocês, como eu disse, pensando na minha casa. E eu queria que a Cirlei estivesse aqui hoje. Ela não está, porque foi prestar um concurso, por isso que ela não está aqui. Mas eu queria que ela estivesse aqui. Por quê? Um dos sinais que nós temos que ter, que o avivamento está em nossas casas, é quando nós temos a graça de conseguirmos vir para a casa do Senhor e a sua família te acompanhar. É uma das graças que Deus dá para a gente. E eu queria ler com vocês aí, 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14 mesmo. E a palavra do Senhor diz para nós: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Fecha seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua santa palavra e cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Do mesmo modo que tem sido, Senhor, nesses dias nesta casa, nós temos muito que te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem sido cirúrgico conosco nesses dias. E obrigado por isso, porque o Senhor, se está fazendo desta forma, é porque Ele ainda aposta em nossas vidas. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. A receita que o Senhor dá para nós aí, no livro de 2 Crônicas, Ele fala para nós: vamos pensar em nossas casas, em nossas famílias, em tudo aquilo que nós precisamos que aconteça. A primeira coisa que o Senhor fala, Ele fala sobre humilhação. E na hora que eu pensava nisso, nessa questão de humilhação, na casa, na família, eu lembrava simplesmente como é que estão a questão da família, quando nós temos que pedir perdão, quando nós temos que falar desculpa, quando a gente tem que chegar para a pessoa e falar: realmente você estava certo, realmente eu não estava com a razão naquele dia, você estava certo. É aquilo que você falou, eu devia ter ouvido aquilo que você falou, e eu devia ter feito do modo que você falou, porque estava correto. Nós, quando
olhamos isso tudo e pensamos em nossas casas, nós vemos como está o coração das pessoas hoje. Como está o coração na hora que nós pensamos nessa questão de se humilhar, na hora que nós pensamos nessa questão de orar, na hora que nós pensamos em buscar a face do Senhor, na hora que nós pensamos em pensar em se converter dos maus caminhos. Olhemos para dentro de nós, olhemos para as nossas casas, olhemos para as nossas famílias. Como que está isso? Eu começo a olhar tudo isso, irmãos, e como eu falei, eu olho para dentro da minha casa, desde quando eu era criança, eu olho para a minha casa hoje, eu olho para a minha situação hoje, e eu vejo que o Senhor, Ele sempre teve muita compaixão e misericórdia da minha vida. Meu pai nunca foi cristão, nunca. Minha mãe sempre crente. Mas olha só, ela sempre usando de sabedoria, ela fez com que todos os filhos fossem para a casa do Senhor. E a hora que meu pai falava alguma coisa, eu nunca vi, meu pai nunca brigou com a minha mãe por causa da igreja. Porque ela tinha uma sabedoria muito grande. E um dia meu pai se tornou amigo do pastor da igreja, e o pastor frequentava a minha casa, e meu pai não era crente. Viraram amigos. E aquilo fez, irmãos, com que nós crescêssemos num ambiente em que nós ouvíamos a palavra do Senhor. Meu pai, ele nunca brigou com a gente. No final da vida dele, ele já aceitou Jesus, mas nunca foi uma pessoa assim. Mas eu fiquei vendo desde criança a sabedoria da minha mãe, para que a chama daquilo que ela acreditava, não fosse uma coisa que ficasse apagada, mesmo na hora que ela estava no ambiente da família. Ela usava de sabedoria para tratar meu pai. Ela usava de sabedoria para tratar os meus parentes. E na maioria dos meus parentes eram todos de Umbanda, de Candomblé. Agora imagina isso. De Umbanda, Candomblé e aquela questão toda. E você e minha mãe fazia, muitas vezes a gente ia na casa dessas pessoas. E minha mãe já falava, antes de comer qualquer coisa, ora a Deus, mas come, não faça eu passar vergonha lá não. Todas essas questões para nós, irmãos, como família, a nossa casa deve ser uma casa diferente. Eu fico pensando em nós como crentes hoje, que quando aceita Jesus, deixa de ir na casa de alguém, deixa de fazer alguma coisa. A chama do avivamento que nós queremos é fazer com que, agora nós somos diferentes sim, mas aquelas pessoas têm que ver diferença em nós e querer ser como nós. Eles têm que querer, eles têm que ter sede. Poxa, eu quero viver como aquela pessoa vive. Poxa, ele aceitou Jesus e parece que agora ele dá mais sorriso do que antes. Agora ele é diferente. Agora ele pega, vem na minha casa, senta comigo, come da comida. Antigamente parece que era meio... Não, agora ele é diferente, porque ele tem uma chama interior dentro dele e que faz com que a vida dele, que a família dele não se afaste. Mas agora ele tem vontade de quê? De se juntar mais. E pensando nisso tudo, na casa, na família, a gente vê tantas coisas acontecendo hoje, como sendo coisas normais. Famílias que estão se despedaçando. Por causa do que, irmãos? Falta de perdão. Pessoas que estão dentro do mesmo teto, várias horas do dia, e que acontece alguma coisa, é muito mais fácil eu ficar dias e dias com a cara fechada, indo no sofá, do que pegar e falar assim, eu estava errado, o Senhor é na minha vida, eu tenho que ser diferente. Ser diferente e mostrar que o avivamento está em nós, irmãos. Ah, mas como é que o avivamento vem? A palavra do Senhor diz primeiro, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face. Quando ele está falando aí, buscar a minha face, ele não está falando para você ir lá e se ajoelhar e ficar pedindo coisas. Buscar a minha face é buscar ele. Senhor, eu estou aqui por causa que o Senhor é melhor. Eu quero estar diante de ti. Eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero estar cheio de ti. Porque quando eu estou cheio do Senhor, as outras coisas vão acontecer normalmente, irmãos. Nós precisamos entender os segredos que estão na palavra. E um dos segredos é esse: todas as vezes que nós buscamos mais ao Senhor, por Ele mesmo, por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, as outras coisas vão ser normais de acontecerem em nossas vidas, e consequentemente a sua casa vai ser abençoada, a sua casa vai ser cheia da graça de Deus, a sua casa não vai ser uma casa de confusão entre o marido, entre a esposa, entre o filho, com o pai, com a mãe. Nós temos que entender isso, que estar na casa de Deus para receber avivamento não é somente quando estamos aqui e que dá vontade de pular. Eu queria tanto que todo mundo aqui pulasse, eu queria tanto que todo mundo se arrepiasse, eu queria tanto que todo mundo falasse línguas, eu queria tanto que todo mundo sentisse coisas maravilhosas no nosso meio, mas que essas coisas maravilhosas chegassem na sua casa e elas também fossem resultado. Dessem resultado. Sabe por quê? Porque aquele que pula aqui, que dá glória a Deus aqui, na hora que estiver em sua casa com sua família, ele vai ser uma pessoa melhor para aquele homem, para aquela mulher, para aquele filho, para aquela filha. E o que acontece é que muitas vezes aquilo que acontece aqui fica aqui. Aquilo que se ouve aqui fica aqui. E a gente tem que parar para pensar muito nisso, irmãos. Porque a palavra diz: se humilhar e orar e buscar a minha face. Ah, pastor, é que o senhor não sabe a minha casa. Eu não sei. Mas eu também sei uma coisa: que o casamento que ele escolheu foi você. Foi você que escolheu. Ah, mas estou com um problema. Agora é hora de você orar, colocar o joelho no chão e ser diferente. Ser diferente. Agora é hora da gente pegar e falar assim: eu vou orar, agora é hora de jejuar. O avivamento, irmãos, que nós queremos, não vai ser só um avivamento que vai trazer muitas coisas boas aqui dentro, mas é um avivamento que vai atingir você, e você na sua casa vai conseguir atingir as pessoas que vão olhar para você no seu trabalho. Lá no seu trabalho, o avivamento tem que atingir por sua causa, porque você vive Ele, você está nele. Aí ele vai atingir sua casa, vai atingir seu trabalho, vai atingir seus vizinhos. Vai atingir seus vizinhos, sabe por quê? Os vizinhos vão olhar para você e vão ver como é a sua casa, porque a sua casa não é uma casa de gritaria, porque a sua casa é uma casa que as pessoas olham para lá e vocês estão em paz, porque os seus filhos, os nossos filhos, são os filhos que passam na rua, todo mundo olha, cumprimenta, fala: ah lá, o filho do irmão, o filho da irmã, olha como eles são educados, olha como eles tratam as pessoas. Está lá. O avivamento é isso. Estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu vivi isso na minha casa. Minha mãe passou tudo isso para mim, a gente foi vivendo isso. E as pessoas olhavam para nós e falavam assim: olha como é que eles são, olha como eles são, olha como é isso, olha como é aquilo, por causa do exemplo que nós tivemos. Pela graça de Deus, irmãos, eu sou evangélico desde criança. Pela graça de Deus. William fala de berço evangélico, mas eu sempre lembro que meu berço era de ferro. Não era evangélico, não. Mas a gente é crente desde criança. Desde criança. Irmãos, e a gente passou por tanta coisa quando era criança, por ser crente. A gente passou por tanta coisa quando era criança, porque, irmãos, imagina você na escola, só você crente.
E eu tinha ainda algumas coisas particulares na escola. Que na escola que eu estudava, eu era um dos únicos de pele maravilhosa. Um dos únicos de pele maravilhosa. Um dos únicos ali, e o pessoal olhava para mim e já queria colocar apelido, e era isso, aquilo, outro. Mas eu falava, eu sou de Deus, e eu sou de Deus, e eu sou de Deus. Agora, imagina, vocês já pararam para pensar qual é a brincadeira de uma pessoa que tem o pai que não é crente, a mãe é crente, mas a brincadeira que a gente tem naquela casa, que para mim era uma casa avivada, a minha casa, eu, minha mãe simplesinha, lá, mas a minha casa era uma casa avivada, sabe por quê? A brincadeira que a gente tinha lá, era eu e minha irmã, a gente brincava, eu era pastor, ela era cantora, e a gente brincava disso quando era criança, e nós fomos crescendo assim, e nós fomos sentindo que era isso aí, e nós fomos sentindo que era isso aí, e nós fomos sentindo, e o Espírito Santo de Deus fez tudo aquilo que quando eu era pequeno, acontecer quando eu era adulto. Mas o melhor de tudo foi quando eu peguei e quis ter minha família. Eu pedi para o Senhor, Senhor, que a minha família continue tudo aquilo que o Senhor começou na minha casa. Continua tudo aquilo que o Senhor começou na minha casa. Deixa eu falar para você, as pessoas podem, os seus filhos podem olhar para você e falar, olha, eu quero continuar como meu pai e como minha mãe. Eu quero olhar para eles, eu quero viver como ele viveu, como ela viveu, porque ele e ela foram pessoas tementes ao Senhor, e que mesmo na hora que o armário estava vazio, ele não deixou de ser cheio do Espírito Santo. Não deixou. Como é que é isso para vocês, meus irmãos? Nós queremos um avivamento que atinja gerações. Que atinja gerações, que as pessoas olhem para nós aqui em Itaquera e falem, olha, eu me lembro olha só, né? As pessoas falam hoje, eu me lembro da época do pastor Luiz, não falam? Mas eu quero também que as pessoas falem assim, eu me lembro na época do pastor Marcos. Você lembra? Pastor Marcos tinha aquele monte de pastor lá. Estava lá o pastor Ronaldo Eugênio, o pastor Adriano, estava lá o William, estava lá o Daniel. E gente, as famílias desses homens, olha como é que eram as coisas. Olha, eles viviam palavra de Deus. Eles eram pessoas que a gente podia olhar para eles e falar, Senhor, eu quero ser exemplo como esse homem, como essa mulher. Não só nós, os obreiros, não. É vocês que estão aqui nesse templo hoje. As suas famílias. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Mas eu e você temos que querer. Senhor, eu quero estar debaixo dessa tua receita nessa noite. Eu quero seguir a tua receita nessa noite. Eu quero que minha família siga a tua receita. Eu quero que minha família esteja do mesmo modo, Senhor, que está descrito nessa receita. Sabe por quê? No final, o Senhor diz a consequência de quem segue a receita. O Senhor diz aqui, no final, Ele diz, sabe o que vai acontecer e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos? Ele diz, então eu ouvirei. Então eu ouvirei. E diz mais, então eu vou perdoar. E mais, ele diz, eu vou sarar. Sabe o que é isso? Ele diz, olha, se você segue a receita, eu vou fazer serviço completo em você. Eu vou fazer serviço completo. E isso vai ter consequência na sua vida, na sua família. A gente para pensar. A gente para pensar em tantas coisas ainda nas nossas casas, em nossas famílias ainda, que não aconteceram, tanta coisa. E a gente fica muitas vezes buscando dinheiro, os pais que só trabalham, mães que só trabalham, e as famílias. Eu fico parado para pensar nisso. Eu me lembro que quando eu tinha as crianças pequenas, a Cirlei chegou uma época que ela deixou tudo e cuidou das crianças. E quando eu paro e vejo isso, que ela cuidou das crianças, porque eram 3, imagina, 2 em 2 anos eu tive um filho.
Irmãos, na hora que a Cilei falou que estava grávida da Verônica, eu falei, Senhor, eu preciso urgente fazer vasectomia. Falei, Senhor, urgente. Faltando um mês para a Verônica nascer, eu consegui fazer. Eu falei, Senhor, eu preciso. Aí eu fui, graças a Deus. Mas de 2 em 2 anos eu tinha um filho. Agora imagina, educação. Agora imagina, você levar para a escola. Imagina, vocês já imaginaram tudo isso? E a gente tem que ser homem de Deus. E a gente tem que ser mulher de Deus. Como é que isso acontece? Se a gente não está aos pés do Senhor, irmãos, orando e falando com Deus, não tem como isso acontecer. Aí você manda o seu filho para a escola. E eu não tive como ir para a escola particular. Foi todo mundo para a escola pública. Vai todo mundo para a escola pública. Aí você vê, aí depois um fala, pai, um dia me ofereceram bebida. Pai, um dia me ofereceram maconha. Pai, um dia eu tive vontade de experimentar isso. Um dia eu tive vontade de fazer isso. Um dia eu tive vontade de fazer aquilo. Aí você fala assim, pai, não é fácil. Eu falei, não é. Mas há uma mão poderosa que está sobre a sua vida. Quando eles eram pequenos, irmãos, imagina, um quarto só, tá todos eles ali. Pode me dar aqui, irmão, mas eu sou assim mesmo. Obrigado. Aí, irmãos, eles eram pequenos, sabe o que eu fazia? Eu pegava, para brincar com eles, eu deitava na cama com eles. E eles ficavam todos felizes de ver o pai deitado. Aí depois a gente saía, eles dormiam. E a gente ia, colocava a mão sobre a cabeça deles e orava. E eu sempre ministrando assim, Senhor, o que eu mais quero é que eles sejam pessoas que trabalhem na tua casa. Foi a minha grande questão. Eu não estava preocupado se eles iam ser engenheiros, se iam ser advogado. É seu, pastor. Rapaz, esse daqui vai virar mais santo ainda agora. Aleluia! O que eu mais queria, irmãos, não era que ele fosse advogado, fosse médico, alguma coisa desse tipo, não. A minha grande questão é falar, Senhor, que eles sejam homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? As outras coisas o Senhor vai fazer normalmente. Vocês entenderam isso? Às vezes você fica lá, Senhor, faz dele isso, faz dele aquilo. Não, pede para o Senhor fazer deles homens e mulheres de Deus. Quando você faz isso, o Senhor pega e fala assim, se está falando isso, é porque é eu que vou direcionar. Então eu vou fazer do modo que é necessário na vida de cada um deles. E assim Deus está fazendo, irmãos. Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Vocês não imaginam como é a cara desse pai besta aqui, quando os filhos estão aqui ministrando louvor ao Senhor. Vocês imaginam o rosto do pai, a cara do pai, na primeira vez que um canta, que um toca. Imagina isso. E eu costumo falar para eles que eu estou suando, por isso que cai o suor aqui. Não é choro, nunca choro. Vocês já imaginaram isso? Mas é uma coisa, irmãos, que eu quero que nós sejamos avivados para querer para os nossos filhos, para os nossos netos. Serem homens e mulheres de Deus. E nós temos que ser famílias que se perdoam, família que se quer bem, família que na hora do café pode sentar na mesa junto, na hora do almoço pode sentar na mesa junto e um olhar para o outro. Mas ele não está servindo a Deus. Senta na mesa com ele, com ela, e olha e profetiza. Mas não acontece. Continua. A grande questão é que eu e você sabemos que o nosso Deus pode. E se nós continuarmos insistindo, se nós continuarmos ali, o Senhor vai fazer na hora certa. Eu conheci uma mulher e ela falou para mim que o filho dela já tinha 40 anos. E ela falou assim, mas pastor, eu não parei de orar por ele ainda. Eu falei, mas já está com 40. Ela falou, mas eu creio no poder de Deus. Ei, no que você crê? Você crê? Então você é o canal de Deus lá para transformar.
Você é o canal do avivamento lá na sua casa. Você é o canal que Deus quer usar para transformar toda uma geração na sua casa, na sua família. Minha mãe foi canal de Deus. Ela saiu, ela abdicou de tudo que era candomblé, umbanda, para servir a Deus. E hoje, irmãos, na hora que eu vou em alguns familiares, eu vejo hoje familiares que foram toda aquela tradição, irmãos, de macumba, de umbanda, foi quebrado por causa que eu tinha na minha casa uma mulher avivada que orava, e aquela mulher fez com que toda a família fosse contagiada pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu tenho parentes na Assembleia de Deus, eu tenho parentes em Quadrangular, eu tenho parentes em vários lugares, porque ela não parou de orar. Família abençoada, tem problemas? Tem. Família de mãe que ora, mas ela tinha problemas. Meu irmão mais velho, irmãos, virou traficante de drogas. Servia ao Senhor, saiu, virou traficante. Um tempo depois ele casou, aí, irmãos, começou a beber. Um dia bateu o carro, eu fazendo, olha só, fazendo a escolinha para ser pastor. Me manda um recado: seu irmão bateu o carro. Aí eu fui para a delegacia, saí, fui para a delegacia. Chegou lá na delegacia, meu irmão mais bêbado que tudo, assim, ó. Mas ele era meu irmão mais velho, eu tinha um respeito, e tenho um respeito tão grande por ele, que eu não cheguei para ele e falei assim: você não presta, não. Falei: o que aconteceu? Eu peguei e abracei ele. Mas dentro de mim, irmãos, estava um negócio que eu queria. Aí, minha mãe morreu. A hora que minha mãe morreu, o pastor Arnaldo orou por nós. E um irmão falou assim para o meu irmão: seu guarda-chuva fechou. Falou para o meu irmão: você não tem mais cobertura de oração. Mas só que tem uma coisa que você muitas vezes e eu não entendemos: nenhuma das nossas orações, elas ficam retidas, elas estão numa taça, eu creio. E na hora certa do Senhor, o Senhor pega e fala: agora é a hora. Mas sua mãe morreu, ela não vai ver, mas quem precisa ver, vai estar vivo para ver. Esses dias, já fazem acho que 12 anos já. Um dia meu irmão estava lá, ele falou: vou para a igreja. Pegou, foi para a igreja. Voltou para os caminhos do Senhor. Foi um negócio automático, irmãos. Naquele dia ele parou de beber, parou de fumar, parou tudo. Parou tudo. Aquela retaguarda de oração que ele tinha, que alguns já falaram que tinha acabado, ela ainda fez acontecer grandes coisas. Hoje meu irmão está na Assembleia de Deus, ele é presbítero lá na Assembleia de Deus. Você sabe o que é isso? Tem dificuldade? Tem, mas a gente não pode parar de acreditar. Alguns falam: meu marido é um ogro. A mulher é igual Fiona. Meu marido parece que é igual o ogro mesmo, parece que ele quer andar deitado no meio do barro e quer tomar banho de lama, porque ele anda com imundícia. Mas qual é a nossa posição? Quando nós falamos de avivamento em nossa casa, é questão de posicionamento. Eu decidi perdoar, eu decidi orar, eu decidi não falar, não deixar que nenhuma palavra torpe saia da minha boca. O que você tem decidido? Qual é a sua decisão? O que você tem pensado para a sua casa? Você é daqueles que fala assim: eu acho que esse aí não é alma de salvação, não. Já ouviu gente falar disso? Eu acho que não é alma de salvação. Eu acho que esse daí não está junto com 144 mil. Estou achando que não é. Irmãos, em nome de Jesus, toda mentira do diabo, que às vezes vem para trazer confortinho para você: não, eu já me conformei. Não, e você se conforma com a mentira do diabo, e você começa a aceitar que aquilo é daquele jeito mesmo, e vai ficar daquele jeito.
igual o pastor William fala, e eu não sei se ele viu a novela, eu não sei, eu lembro que eu vi. Gabriela, eu não sei se ele viu, porque ele é novo, mas eu vi a novela, que a Gabriela falava, eu nasci assim, você sempre é assim. Alguns de nós determinamos para algumas pessoas nas nossas casas que ele é daquele jeito mesmo, que ele vai ser sempre daquele jeito mesmo, que eu tenho que me conformar com a coisa ruim que está acontecendo, que eu tenho que me conformar com a cachaça, que eu tenho que me conformar com as drogas, que eu tenho que me conformar com a mulherada que ele anda, que eu tenho que me conformar com isso, com aquilo. Não! Eu não posso me conformar com nada disso. Eu tenho que ser a pessoa que vai interceder enquanto o Senhor nos der fôlego de vida. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós vamos interceder até que chegue o momento certo do Senhor agir. Nessa noite, irmãos, nessa noite, eu quero convocar vocês para não se conformar, para não se conformar. Parece que não vai mudar. Não se conforme. Não se conforme. A minha casa acho que não tem jeito. Tem. Mas como é que vai fazer? O Senhor quer começar a ir através de você. Porque se você querer ser um agente transformador do Senhor, um agente de avivamento do Senhor, a sua casa vai ser transformada. Há uns 6 meses atrás, eu fui no enterro. Uma tia distante, chamava de tia, mas era prima da minha mãe, mas era gente que a gente gostava. Eu cheguei e ela tinha aceitado Jesus também, estava na igreja, tudo. Fui no velório dela, e eu vi meus primos todos assim, todo mundo triste. Ela era uma das últimas patriarcas daquela parte da família, todo mundo muito triste. Aí, eu não sou um primo tão próximo, mas eles olharam para mim e falaram, fala alguma coisa. Espírito Santo, irmãos, me fez lembrar de 2 coisas. Primeiro, lembre-se de tudo o que ela declarou para a vida de vocês enquanto ela estava viva. Segundo, lembre-se que ela não está indo para um lugar pior, ela está indo para um lugar melhor. E ela quer que todos vocês, no momento certo, estejam com ela naquele lugar. Eu orei e falei com eles também da questão do legado dela para a família. Acabou, sepultaram ela. Aí todos eles, irmãos, todos os meus primos vieram para falar comigo. Obrigado pela palavra que Deus deu para você, para nós. Quando você é avivado na sua casa, o Senhor também te usa em momentos que você menos pensa, viu? Em momentos que as pessoas estão ali todas desesperadas, não deixe, se o Senhor colocar uma palavra no seu coração, não deixe de falar, porque o Senhor quer te usar em todas as horas. Aí, vamos ler mais uma vez o que o Senhor fala para nós. Depois nós vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando de quem aqui? De mim e de você. Não é de mim e de você. Nós chamamos pelo nome dele. Aí ele fala, gente, é isso. Se humilhar, orar, buscar a minha face,
Irmãos, eu vou falar mais uma vez sobre buscar a face. Irmãos, buscar a face não é parar para orar e ficar pedindo coisas. Não é. Buscar a face é falar: Senhor, quero a tua presença. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Eu quero. E se converter, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu vou ouvir, eu vou perdoar e vou sarar. Amém? Amém, irmãos? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu gostaria, sua família está aqui. Se tem pessoas da sua casa aqui, se tem pessoas da sua casa, da sua família, vá perto dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Se você puder, quem estiver sozinho, já pega a mão de outra pessoa que está sozinho. Os Alexandre, vem aqui comigo. Os meus filhos. Vem também Irmãos, agora eu tenho até que comprar um carro maior, parece. Isso porque veio uma, já tenho duas já. A Verônica vai esperar um pouquinho. Vocês já imaginaram isso? A família toda junta para adorar a Deus? O que é isso? Eu sei que muitos de vocês têm isso e muitos de vocês querem, mas nós não vamos deixar, irmãos, olha só, esta é a grande questão. Nós não vamos deixar que nenhuma mentira do inferno tome conta do nosso coração. A nossa família é do Senhor. Depois nós vamos ler o que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos ler agora? Pode ficar com a mão dada aí, eu vou ler para você. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Colocou aí? Josué falando com o povo de Israel, ele fala assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, vossos pais, e que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar isso? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fecha seus olhos, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Senhor, várias famílias aqui representadas agora, e o Senhor sabe como é a casa de cada um dos teus servos, ó Deus. O Senhor sabe das situações de cada um. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, das dificuldades que podem ter, muitas vezes no casamento, muitas vezes a ignorância, Senhor, muitas vezes, ó Deus, os xingamentos, muitas vezes, ó Deus, o problema com os filhos, com as filhas, que muitas vezes os pais não sabem aonde estão. Mas o Senhor nos trouxe na casa dele, hoje aqui em Itaquera. E nós agora, ó Deus, queremos, ó Pai, te pedir, vem com tua mão poderosa sobre cada um dos teus servos que está aqui. E que nenhuma palavra dita sobre a sua casa por outra pessoa, que nenhuma palavra dita discriminando sua família, nenhuma palavra declarada sobre o seu cônjuge, sobre o seu esposo, sobre o seu filho, sobre sua filha, sobre os seus pais. Nenhuma dessas palavras tem poder maior do que a intercessão sua
por essas pessoas. Que em nome de Jesus, ó Deus, nos coloquemos diante de Ti para orar, para buscar e para pedir que o Senhor continue a obra que começa em nossas vidas, para que o nome dEle seja louvado e exaltado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos isso: nenhuma palavra do inferno tem poder sobre nossas casas, porque sobre nós a palavra fiel daquele que é poderoso, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.